Essa questão do propósito, até acho que a galera que está nos ouvindo e nunca conseguiu parar de verdade para pensar sobre o seu propósito, está completamente perdido, preso naquele ciclo tradicional de, cara, trabalho o dia inteiro, Uhum. estudo. Por onde começar? Porque não tem um teste do BuzzFeed para você fazer qual é Quem meu dera, propósito. quem Você que é dera. especialista, por onde começar? Geralmente você descobre seu propósito por duas vias: investigação ou uma quebra. Um problema muito sério, um fundo do poço. O meu foi por quebra e fundo do poço, não foi por investigação. Por mais que eu pareça ser entendido, não existe conhecimento que às vezes te leve à descoberta de propósito. Então, anos atrás eu quebrei, eu tinha uma agência de viagens e eu tive uma quebra tão feia, foi tão humilhante, emocionalmente depressiva, foi tão difícil para mim, que a única coisa que eu tinha na mão eu sabia falar em público, desde sempre, é uma habilidade natural que eu tenho. Eu fui criado num ambiente onde falar com pessoas era muito comum. É, eu tinha já feito um mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, porque na época que eu era empresário, eu queria me especializar para ser um empresário melhor, então eu fiz toda essa parte de desenvolvimento pessoal, coaching, neurociência nos Estados Unidos. Caramba. É, e quando eu quebrei, eu só sabia falar em público e tinha esse diploma. Então eu falei assim, eu vou começar a treinar pessoas. Só tem um problema, eu estou quebrado. Aí você estava falando um negócio de coragem, eu falei que não é Deus que te dá coragem, é você que tem que ter. Aí eu comecei a falar e não concluí, e agora cabe. Falei, minha base, meu background é teologia. E o que a Bíblia diz? Ser forte e corajoso. Está lá em Josué capítulo 1. Você é quem tem que ser forte, senão Deus ia falar, eu vou te dar força e vou te dar coragem. Existem coisas que você pede a Deus e não é respondido porque você está pedindo errado. Tiago capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis mal. Você não sabe pedir. Como é que você vai pedir uma coisa que já está com você? Você que tem que desenvolver coragem. É mesmo que você falar, Deus, me dá o corpo dos meus sonhos. Deus falou, não, já inventei academia. Agora você vai lá e trabalha. Já tem os nutricionistas, faz a sua dieta. Não adianta pedir coisa que você que vai ter que fazer. Então, eu acredito que se as pessoas se dedicarem a descobrir o seu propósito, metade das suas dores já param, tá? Agora, como a gente faz isso? Através da dor, tô na dor, só tem uma opção. Fundo do poço só tem um lugar para olhar, para cima. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho na mão? Né? Obrigada, Obrigado, Debs. querida. Tá. O que eu tenho na mão? No meu caso, falo em público, tenho um mestrado aqui em desenvolvimento pessoal, vou começar a ensinar as pessoas. Vou ter que ter coragem para dar aula, porque eu estou quebrado. É, pois é. Vou ter que ter coragem, mas em compensação, se eu não começar, O que mais que eu tenho? eu vou morrer de fome. Então, às vezes, a necessidade te leva ao propósito. E tem a questão da investigação, que é quando você para pensar em algumas perguntas básicas. Para você que está em casa, perguntas básicas para propósito. Número 1, o que o mundo precisa e eu tenho? O mundo está precisando e eu tenho. Martin Luther King Jr. O mundo estava precisando de justiça social, principalmente na classe negra. Os negros e brancos estavam em guerra, década de 60, 50 e 60. Martin Luther King tem uma solução, que é a resistência pacífica. Nós vamos resistir, mas sem bater. Se o branco me bater, eu não revido. Mas eu continuo de pé protestando. Então, isso não é Exército de defesa, né? isso não foi um conceito do Dr. King, foi um conceito de Gandhi, Mahatma Gandhi na Índia. Aí você vê a importância da mentoria, a importância de você ter tempo com quem sabe mais do que você. Você está falando de década de 50. Martin Luther King pega um avião, vai para a Índia, passa um mês com Mahatma Gandhi aprendendo a resistência pacífica. Daí vem a ideia da marcha, daí nasceu a marcha de Selma, que colocou King na história, junto com o seu discurso em Washington. Então, se você para pensar em história, as pessoas descobrem seu propósito ou por dor ou por investigação. A primeira pergunta da investigação é o que o mundo precisa e eu tenho para oferecer. No caso do Dr. King, o mundo estava precisando de justiça social, ele tinha a resposta. A resistência pacífica. Segunda pergunta, o que as pessoas esperam de mim? Então eu vou fazer uma pergunta sincera. Vamos fazer uma pergunta para a Cris, sincera, tá? Se eu te cobrasse R$ 100 para te dar um curso, eu e você,
sobre propósito de vida, sobre bloqueios e resistência emocional. Você nunca mais... proteção emocional. Você nunca mais vai ficar emocionalmente vulnerável. E os principais pilares da espiritualidade para uma vida feliz, para uma vida em paz. Você compraria? Agora. Agora? Isso é uma proposta? Não, não é Peraí, uma fala o proposta. Pix que eu vou... Vamos lá. Hipoteticamente. Você compraria? Se o mesmo Thiago Brunet te oferecesse um curso de gastronomia, você compraria? Vou te ensinar a fazer espaguete à bolonhesa, espaguete carbonara, cacio e pepe. Será que você compraria? Nunca te vi cozinhando. Porque você não espera isso de mim. Sim. Então, a segunda pergunta é: o que o mundo, o que as pessoas esperam de mim? Não adianta eu tentar oferecer o que as pessoas não estão esperando de mim. De mim, as pessoas estão esperando espiritualidade, vida emocional, empreendedorismo, inteligência, alguma coisa ligada à inteligência, crescimento financeiro. As pessoas estão esperando de mim isso. Não adianta eu tentar vender. Não, mas para que vocês saibam, eu adoro cozinhar. Eu sei fazer um espaguete carbonara maravilhoso. Eu durmo lendo sobre gastronomia, sobre vinícolas, sobre isso. Eu adoro. Só tem um problema. Ninguém espera isso de mim. Não adianta eu adorar. Não adianta eu gostar. Ninguém espera isso de mim. A não ser que você construa essa base de pessoas que esperam isso de você. E como as pessoas vão esperar algo de você? Com a autoridade que você construiu ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro. Exato. Então, querido, você que está em casa, fale de um assunto só. Domine um assunto só. Publique no seu Instagram um assunto só. Tem gente que você entra no Instagram, a pessoa não consegue entender nem quem é a pessoa, quanto mais o que ela faz. Então tem que ter coerência e consistência para você poder criar essa expectativa nas pessoas. E a terceira é uma pergunta espiritual, que é o que Deus me direciona. Quem é mais espiritualizado e está escutando a gente, sabe que Deus dá sinais que você percebe. Será que é para eu fazer isso? Será que não é para fazer? A paz é um sinal, estou em paz para fazer. Não, estou perturbado, é melhor não fazer isso. Sua consciência é outro sinal. Caramba, acho que não é para fazer, não. A sua consciência fala muito contigo e é um dos canais que Deus usa para te sinalizar. E tem os sinais divinos mesmo. Do nada caiu um negócio aqui, eu entendi que é não para não passar, porque caiu um muro aqui, não é para eu passar para o outro lado. Tem sinais divinos. Então, com essas 3 perguntas, a gente já se aproxima muito do propósito. Né? O que o mundo precisa eu tenho, o que as pessoas esperam de mim e o que Deus está me direcionando.